Era um tempo de trevas como o mundo jamais havia conhecido. A humanidade, mergulhada em sua própria arrogância, não percebia os sinais claros que antecediam o juízo final. As nações estavam em tumulto e o caos parecia ser o novo governante do planeta. Mas o que os homens não sabiam é que o verdadeiro terror não vinha das disputas entre reinos, mas de algo muito maior, algo sobrenatural. O som das trombetas ecoou pelos céus, estremecendo a terra. Quando a sexta trombeta ressoou, um anjo que estava diante do trono de Deus recebeu uma ordem aterrorizante: soltar os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Durante séculos, essas entidades haviam sido contidas, guardando uma fúria antiga, reservada para um propósito único: devastar a terra no momento determinado. E assim foi feito. Quando os anjos foram libertos, uma força tão avassaladora quanto o próprio inferno foi desencadeada. Das profundezas do abismo, levantou-se um exército. Seu número era inacreditável: 200 milhões. Não era um exército comum. Era algo que transcendia a compreensão humana. Cada soldado era como uma criatura saída dos pesadelos mais obscuros. Montados em cavalos cujas cabeças pareciam leões, exalando fogo, fumaça e enxofre. O som de suas passadas fazia os alicerces do mundo tremerem. Este exército não marchava por terras comuns, mas parecia atravessar dimensões. As pessoas tentavam fugir, mas não havia lugar seguro. Seu objetivo: trazer juízo à humanidade, não poupando inocentes nem culpados, cumprindo um propósito divino de purificação e justiça. Os sobreviventes das calamidades anteriores, terremotos, pestilências e guerras, olhavam para o céu, buscando socorro, mas seus corações estavam endurecidos. Eles não se arrependiam de seus caminhos, não clamavam ao Criador e nem reconheciam a fonte do julgamento. Preferiam adorar ídolos de ouro, prata e madeira, em vez de se voltarem ao Deus vivo. Enquanto o exército marchava, os céus ficavam sombrios, cobertos por uma nuvem de fumaça que saía da terra, como um prenúncio do apocalipse iminente. Cada cidade que cruzavam era consumida por chamas e cada vida que tocavam era ceifada. Em cada passo, era como se a própria terra lamentasse, antecipando o fim de todas as coisas. Mas havia algo ainda mais misterioso sobre esse exército. Apesar de sua força destrutiva, eles não agiam por conta própria. Eles eram movidos por um comando divino, por um propósito que o homem jamais poderia compreender plenamente. Não era simplesmente o caos por caos. Era um juízo orquestrado por aquele que governa sobre tudo. No horizonte, os céus começaram a se abrir. Uma luz brilhante rompeu a escuridão e uma voz poderosa ecoou, fazendo com que até mesmo os 200 milhões parassem por um instante. Era o Rei da Glória, vindo com poder para estabelecer o fim definitivo do mal. E então aconteceu algo que deixou o mundo em completo silêncio. O exército que parecia invencível foi subjugado com uma única palavra vinda da boca do rei. Os cavalos soltaram um último bramido de fogo antes de desaparecerem, como fumaça levada pelo vento. Os céus, antes escuros, começaram a brilhar com a luz do trono eterno. Os homens que ainda estavam vivos caíram de joelhos, contemplando aquele que era, que é e que há de vir. Alguns choraram em arrependimento, mas para muitos era tarde demais. O grande e terrível dia havia chegado, e não havia mais refúgio. E então, como uma página virada, o silêncio tomou conta da terra. A batalha que parecia ser o ápice do caos não era o fim, mas o começo de algo maior. O rei, com sua glória indescritível, ergueu suas mãos e proclamou: "Eis que faço novas todas as coisas." O exército dos 200 milhões havia cumprido seu papel no plano divino, e sua destruição marcou o fim de uma era. Agora, o mundo aguardava o estabelecimento do reino eterno. A esperança renascia, mas com ela, uma